Então, aqui eu tenho como uma demonstração, uma imagem de natureza morta, com 3 elementos, e eu vou passar como que eu dou os meus primeiros passos na estruturação desse desenho. Né? Como que eu tenho que pensar na hora de transferir esse desenho para a minha base, né? Para a superfície onde eu quero pintar. Quando é alguém que não tem experiência com desenho, pode até um pouco se sentir perdido e tentar fazer esse desenho de forma mais solta. Mas é possível que a gente possa fazer um planejamento de forma que a gente consiga estruturar esse desenho de forma proporcional, né, com menos margem de erros, mas eu vou passando, né, aos poucos, como é que eu vou fazendo essa estrutura. Primeira coisa que eu penso quando eu olho para uma imagem, eu tento visualizar a sua proporção em relação ao cenário onde eu pretendo fazer a reprodução. Nesse caso, eu coloquei a mesma proporção como início para não confundir e depois eu posso estar elaborando outros com uma proporção maior. Mas inicialmente colocarei assim. E o próximo passo seria eu visualizar dentro desse meu cenário uma linha na nossa horizontal, né, e uma linha na vertical. Eu preciso enxergar eixos dentro desse espaço. Esses eixos, eles podem estar dividindo esse espaço. A vertical, ele vai estar dividindo ao meio, né? Eu preciso ter esse eixo e uma na horizontal também fazendo meio a meio. Isso vai me orientar com relação às partes aonde em que os elementos se encontram, né? Essas margens que vão ser criadas internamente, elas vão me dar a orientação de cada elemento e a sua posição e a sua proporção também em relação a esse espaço. Então, nessa minha grade eu vou fazer isso aqui e vou passando a vocês visualmente no desenho para terem uma ideia, tá? Então, primeiro eu preciso fazer a minha divisão aqui para depois a gente dar sequência. Ok. Aqui já tenho a grade já dividida aqui na base, né? Já fiz a divisão meio a meio. Então, como eu disse, né? Eu usei aqui, nesse caso, eu estou usando uma placa de roller, né? Um papelão prensado. Eu preparei também uma base para poder fazer a pintura sobre esse papel, porque a tinta óleo, no papel ela poderia ser muito absorvida, né? Então, para que houvesse uma selagem, uma impermeabilização dessa base, eu usei o gesso. Mas eu posso usar também, para poder ter mais firmeza, eu poderia usar também uma base acrílica primeiro e depois um gesso. Mas como eu vou fazer só um estudo, né? Eu uso essas placas mais como um estudo de algum desenho ou de demonstração, e aconselho também, às vezes, os alunos no início trabalharem com essas plaquinhas, para depois se aventurarem nas telas, né? Fazerem bastante exercícios, né, para poder estar aperfeiçoando, conhecendo a tinta, dominando o pincel e tudo. Então, eu acho viável você começar assim, até em termos de custos, né, também, que fica mais complicado. No início você está investindo muito material e ainda um pouco inseguro. Mas, enfim, vamos lá. Então, aqui nós temos a nosso eixo vertical e horizontal. Inicialmente, quando formos nos concentrarmos nos elementos, né, esses elementos, eu vou tentar não dar nome a eles. Eu vou mais me concentrar na forma em que eles têm em relação aos eixos, tá? A distância, a proporção, o ângulo, né, a relação dele com outro elemento que esteja ali perto. Eu vou tentar pensar mais nessas formas elementares do que propriamente no seu significado, no seu nome. Isso vai te ajudar muito a você a se soltar e a perder o medo também até de desenhar. Então, aqui, eu tenho o nosso ponto central, que é esse aqui, o meu está aqui também. Eu vou colocar a distância, é a mesma distância que tem lá aqui, vou marcar um pontinho. Aqui em cima, se eu enxergasse uma linha paralela a essa, percebe que nós temos uma linha paralela? Aqui, o nosso eixo, não sei como se o meu eixo está aparecendo, mas acredito que sim. Você percebe, ó, vou até marcar aqui mais ou menos, suavemente para ter uma ideia. Você percebe que a parte mais afastada desse eixo em relação ao ponto que marcamos aqui é um pouquinho mais para dentro. Então a gente vai marcando o que está mais para fora e o que está mais para dentro, só para a gente ter uma ideia da nossa posição. Pode ser até um pouco mais embaixo. Eu estou usando aqui um lápis de cor, tá? Para ele não marcar a pintura depois. Ele apaga fácil também. Meu acho que tá um pouco sujo aqui, mas ele apaga fácil também, ó, tá vendo? Eu uso lápis, você pode estar usando lápis de cor, então você pode estar usando HB. Se a pessoa ainda está no início, costuma ter a mão um pouco pesada e pode, provavelmente, mesmo sendo HB, ainda pode marcar no papel. E aí isso, na hora da pintura, às vezes ela não tampa, não consegue cobrir. Aí você tem que fazer várias demãos naqueles pontos onde o lápis ainda fica aparecendo. Desse espaço para esse, eu preciso visualizar a metade desse espaço para saber até onde eu posso ir com a linha, essa próxima linha aqui. Então, eu tenho aqui, eu estou marcando até de forma sem medir, tá? Eu estou evitando usar régua vou botar aqui com lápis para vocês visualizarem a metade.
Então eu estou marcando aqui os pontos, né? Como eu fiz os eixos, não preciso fazer essas divisões, né? Eu poderia, mas não precisaria. Se você consegue imaginar onde está metade desse espaço, ou marcar, já vai te ajudar a se localizar também, sem necessariamente fazer a grade. Se fosse uma imagem, né, um cenário onde tivesse mais detalhes, mais elementos, né, aí sim, nós poderíamos aumentar o número de grades, tá? Mas inicialmente, a gente vai fazer de forma que a gente consiga visualizar essa linha aqui mentalmente, tá? Vamos já exercitar essa visão mental das linhas aqui. Porque isso, na hora da pintura, elas vão sumir. E aí você vai ter que visualizar isso, né? Nos detalhes das sombras, das luzes, vai ter que se localizar. Então, voltando aqui ao desenho, então eu tenho aqui a metade do meu espaço. Por essa metade eu já tenho uma ideia aonde é que é a próxima linha. Mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui a largura desse elemento de trás. Desse nosso outro objeto aqui atrás, né? Então tem só a largura já me mostrando aqui. Eu vou ter também uma ideia da altura. Eu posso marcar aqui também a metade que eu não marquei, mas eu vou ter uma ideia da altura. Esse espaço daqui para lá eu posso ainda visualizar mais uma metade. Ela vai me dar referência até onde está a altura desse objeto. Eu vou colocar aqui, você poderia estar usando uma régua só para te mostrar assim a linha paralela. Então, eu coloquei o lápis mesmo, ó, e deixei ele paralelo à margem de fora. A margem de fora, para mim, ela é muito importante também sempre, tá? A gente tem que estar sempre desenhando consciente com relação às margens, sempre. Então, eu vou colocar a linha aqui à altura da garrafinha, ok? Tá vendo como ela está na metade do primeiro espaço, né? Essa linha fica rente. Então, eu já tenho uma orientação com relação à altura, ok? Então, pegando o lápis. Então, aqui nós temos a metade, outra metade, e mais ou menos aqui eu sei que vai ser o meu limite de altura desse elemento. Eu tenho aqui o limite da altura e de largura em relação a esse pedaço, ok? Aqui, então, eu já vou ter uma ideia também. Vou começar a fazer o volume, né? Eu posso, às vezes, até começar de forma dura, fazendo um desenho mais geométrico, e depois eu posso ir modelando. Você pode também, se sentir mais seguro, pode ir modelando depois. Sempre leve, né? A mão mais leve. Aqui nós temos outra parte, eu preciso. Acredito que esse meu lado aqui ainda esteja um pouco largo. Eu vou ter aqui, tá um pouco afastado, vou ter que ir um pouquinho mais para dentro. Certo? Aqui. E os primeiros, não se preocupe com relação, a gente vai errando, vai corrigindo, faz parte do processo, tá? Não tem que achar que já vai acertar o traço na primeira tentativa, não. A gente vai estar sempre precisando corrigir, porque você ainda está aperfeiçoando o teu olhar, né? A sua percepção, está desenvolvendo a sua percepção com relação às bordas. Ok? Aí aqui, ó, ela continua descendo um pouquinho mais justo, né? Esse espaço em relação a esse, ele vai ser um pouquinho mais próximo, né? Aqui vai descer só até um pedacinho. Eu preciso já resolver essa parte da frente para poder me localizar aqui também, né? Então aqui nós temos um ângulo em que está posicionado a nossa, o pessoal chama de cabaça, como é que chama? Cuia, né? Também. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo na forma como ela está posicionada. Se eu quiser, para poder facilitar a minha vida, eu posso fazer uma linha nessa transversal, no ângulo assim, inclinado, para não me perder. Entendeu? Olha, eu posso. Tá vendo que eu tenho a metade aqui? Eu sei que ela vai ser dali, dessa parte de baixo para cima. Eu posso visualizar uma linha aqui, ó, desde mais ou menos onde ela está, do meio desse objeto, tá vendo aqui? Do meio dele até essa parte aqui. Então, se eu fizer uma reta aqui, vou botar uma reguinha aqui para vocês visualizarem. Tá vendo? Se eu fizer uma reta aqui, ele vai dar mais ou menos aqui nessa borda. Então, mais ou menos aqui. Deixa eu colocar aqui para centralizar. Em relação ao. Aqui é o meio, e aqui é o meio desse nosso elemento aqui. Então, eu posso fazer uma linha aqui, ó, bem suave, só para poder me orientar, tá? Esses objetos, quando eles estão assim, numa perspectiva diferente, num ângulo diferente, quando a gente tenta fazer ele solto, sempre dá alguma diferencinha na posição, em como ele se encontra. Aí, então, é melhor você vê que tá saindo um pouquinho aqui, ó, da linha, tá vendo? Ele vai um pouquinho para fora, então eu vou fazer essa parte aqui assim, triângulozinho. Aí eu vejo, eu posso colocar aqui uma régua só para enxergar a linha e você visualizar junto comigo. Então, aqui nós temos uma parte mais acenturada, né, mais funda. Aqui nós temos o nosso volume maior. Aqui nós temos o nosso final, certo? Aí eu vou marcando pontinhos, ó, como se fosse aqueles desenhos de tracinho que a gente costumamos ter feito, assim, chegamos a fazer no início escolar, né, quando a gente começou a traçar as letras, até alguns desenhos, né,
que os professores passados o tracinho, e você vai aproximando os pontos e as coisas vão se tornando mais simples. Aí você vai vindo. Gente, aqui é uma orientação bem simplificada, assim, para realmente quem não tem, assim, noção de desenho. Há pessoas que já conseguem ter essa percepção desenvolvida. E essa orientação é mais para quem ainda se encontra com dificuldade de visualizar isso, tá? Então aqui, talvez esse meu negócio aqui ainda esteja um pouco baixo. Agora eu posso visualizar a parte de cima. Tô colocando a reguinha aqui porque para evitar de riscar muito a folha, né? Como ela vem para cá, ela abre um pouquinho. Eu teria mais ou menos aqui, eu não marquei, mas acredito que não. Esse lado é até um pouquinho mais largo do meu eixo. Então, se vocês visualizarem, a parte de baixo do eixo lá, ela parece um pouquinho mais larga. Depois que a gente estruturou, tal, acertou, aí você pode pensar em fazer, em detalhar o desenho, né? Mas inicialmente a gente está ainda fazendo um estudo prévio mesmo dos nossos futuros desenhos aqui. Aqui eu devo estar... Bom, vou colocar aqui, vamos ver como é que tá. Isso aqui eu acredito que eu devo estar com alguma diferença aqui. Vamos ver. Vamos ver. No final a gente vai localizando. Talvez isso aqui ficou grosso, né? Tinha ficado fino, né? Eu preciso enlarguecer. Ó, você vê que as duas pontas que encostam sobre a mesa, elas estão paralelas. Tá vendo? Aqui estão paralelas. A minha ainda... a minha tá faltando descer mais um pouco aqui, ó. Tô sentindo que a minha ainda tá um pouquinho mais alta. Ela tem que manter paralela nessa parte. Você vê que é um momento de constante comparação. A gente fica sempre relacionando tudo. Eu considero tudo, todas as linhas, ângulos. Então você está sempre fazendo uma observação. É um exercício constante de observação. Okay, eu acredito que a princípio esteja dentro do desejado. Agora eu tenho outro elemento, né? Esse conezinho aqui virado. Aqui eu já tenho a posição mais ou menos aonde ele tá, aonde ele corta. Tá vendo? Eu sei que ele vem até aqui. Vou marcando os pontinhos aqui, ele encosta. Ok? Essa borda, essa espessura dele, eu vou pensar nisso em outro momento. Você pode observar que ele, em relação à nossa margem, a nossa linha horizontal aqui, ele está quase paralelo, né? Você vê que ele só afasta pouca coisa ali. Então, se eu imaginar também um eixo no centro dele, eu consigo visualizar também bem certinho o ângulo. Por que eu falo muito em eixos, nesse caso aqui, especificamente, porque nós estamos trabalhando com elementos simétricos, né? Então, geralmente, esses elementos simétricos, você usando os eixos, fica muito mais fácil de você acertar o desenho do que tentar fazer sem o eixo. Sempre pode dar alguma diferença. Então, eu tenho aqui uma linha, mais ou menos, nesse ângulo aqui, ó. Então, ela vai pegar daqui do cantinho. Em relação, acredito que ela vai bater aqui no cantinho. É quase rente a esse cantinho aqui da garrafa. Então, eu sei que a linha tá mais ou menos aqui, ó. Certo? Vou fazer uma linha bem suave, só para nos orientar. Aí aqui eu sei que a parte do fundo, né, o finalzinho a parte mais larga, né, eu posso dizer, aqui, ó. Aqui é o cantinho, então aqui eu vou ter uma curva bem suave, tá? Nada exagerado. Aqui eu vou ter a parte de baixo. Acho que meu ângulo ficou um pouco... Deixa eu suspender mais um pouquinho aqui, acho que ficou um pouco baixo. Eu senti que a base ficou larga dela. Então eu vou vir aqui. Daqui, eu vou manter reto aqui, ó, nessa linha. Né? Como é um conezinho, ele vai afunilando, né? E aqui ele vai ficando mais largo. Conforme ele vai vindo pra cá, ele vai ficando mais largo. Você poderia até usar uma régua nessa situação assim, que é mais reta, pode resolver. O que eu aconselho é não fazer cálculos, né? Evitar os cálculos. Nosso objetivo não é matemática aqui, não é uma matemática pura, né? Mas mais intuitiva, que é o nosso ideal, pra gente não perder a nossa referência artística, tá? Então, aqui mais ou menos lá pra cima. Agora deixa eu ver se esse meu eixo tá realmente centralizado aqui. Vou só acertar ele aqui pra gente visualizar. Só para conferir isso aqui, eu vou fazer aqui a metade do espaço desse nosso outro quadradinho aqui, pra gente ter uma ideia se
como eu não marquei antes para conferir, né, se realmente está tudo ok. Aí eu vou ter uma ideia do espaço que eu tenho aqui e como que essa linha aqui, ó, se eu colocar paralela para saber se ela ultrapassa a metade do espaço. Aqui nós temos, ela ultrapassa, né? Tá até aqui a nossa linha aqui, ó, da metade, aqui, ó. Então, por enquanto, parece que tá tudo ok. Vamos andando para ver até onde vai. Aqui eu vou visualizar novamente a metade do espaço. Eu sempre penso nisso, sempre. Sempre estou comparando metades para poder ter relação, referência para as outras coisas. Então, eu tenho aqui, ó, metade. Certo? Eu vou ter uma ideia aonde, com isso agora, aonde é que eu finalizo essa abertura que tem aqui disso aqui, né? Então, nós temos a metade aqui, eu vou visualizar. Então, outra metade, dentro desse espaço, eu vou fazer mais outra divisão mental aqui, ó. Só vou marcar para também orientar vocês. E vou visualizar se ela fica no meio ou se ela fica para lá da metade desse outro espaço. Tá vendo? Se eu ainda dividir aqui, ela ainda vai um pouquinho para lá. Ou seja, nós temos aqui a nossa metade e mais uma outra metade, né? Eu sei que ela vai passar dessa linha um pouquinho para lá. Essa abertura, ela vai fazer isso aqui. Tá vendo? Então, aqui nós temos a metade e ela passa um pouquinho, né? Ó, você percebe? Ok. Então, agora a gente vai fazer essa abertura de forma bem elíptica, né? Bem... ela vai ter uma espessurazinha que depois a gente pode estar reforçando aqui, né? Às vezes eu tenho a sensação que o meu tá um pouco mais... tá, eu acredito que eu tô muito lá em cima ainda. Talvez eu tenha que descer aqui, eu tô sentindo falta de espaço. Tá vendo? Como o próprio desenho, ele mesmo vai mostrando para você. Se você tiver com a sua observação atenta, você mesmo vai fazer essa avaliação. Não vai necessitar de um professor estar te corrigindo, mas você vai perceber que tem alguma coisa faltando. Isso aqui também tem que vir um pouco mais para cá. Minha curvinha lá tá muito... O que vai nos dar uma sensação maior de profundidade vai ser essa sombra que existe aqui dentro, tá vendo? Você pode até marcar, no caso desse aqui eu posso até marcar, porque a tinta, esse lápis de cor não vai atrapalhar. Mas só para poder dar uma noção de volume, de profundidade, para vocês também não se sentirem perdidos com isso, né? Embora esse desenho aqui ele não tenha tanta complexidade, né? Aqui embaixo eu também posso visualizar a sombra. Né? A gente também tem que pensar nas sombras, não podem esquecer sempre, gente, todos os elementos, que é fundamental para a gente poder conseguir encontrar volumes neles, é registrando a sua luz e a sua sombra. É isso que vai dar volume para os elementos. Se você não coloca, eles vão se tornar algo chapado, algo flutuando no ar. Então, isso é fundamental. Aqui eu vou jogar para a gente ter uma ideia. Aqui atrás ainda vem uma sombrinha desse conezinho que projeta uma sombra para cá. Né? O que está faltando agora? Né? Ainda está faltando mais coisas aqui. Nós temos ainda mais elementos. Tem a nossa base da mesa, o final da mesa, que vai nos direcionar a perspectiva desse espaço, né? Porque por enquanto eles estão soltos. A gente não sabe aonde estão posicionados, certo? Então, o final da mesa vai nos orientar. Então, aqui nós temos uma linha aqui que quase praticamente paralela ao nosso eixo horizontal. Não dá nem... Eu considero que não tem nem diferença, tá? Se tiver muito pequena e não vai fazer diferença se... Né? Mas aqui nós temos... Ok? Então é isso, ó. Eu acho que para a estrutura do desenho, é isso. O resto a gente vai trabalhando no decorrer da pintura. Eu posso marcar isso aqui? Posso. Se eu quiser, posso marcar, mas provavelmente não... Ele pode sumir no decorrer da pintura também. Essas partes muito fininhas, que já são acabamentos, detalhes, né? Aqui nós também temos uma fonte de luz mais forte. Aqui também, né? Acho que isso aqui eu posso abaixar mais um pouquinho. Fazer uma saliência aqui, ó. Ok? Aqui também tem outro ponto de luz. Aqui nós temos uma área de luz também, né? Que aqui a gente vai ter uma parte assombreada. Essas linhas, essas faixas a gente pode pensar depois também. Não precisa necessariamente estar pensando agora, porque elas vão apagar, né? Mas dá para ter uma ideia, mais ou menos, como você pode estar fazendo. Mas aconselho que possa se fazer depois, tá? Essas faixas. Aí eu vou estar orientando, porque elas são bem apagadinhas, não tem muita definição. Ok? Então, esse aqui seria o nosso passo a passo para a estrutura do desenho. E próximos passos agora é você preparar a tinta, né?
preparar a nossa paleta, encontrar as cores, fazer o estudo das cores, para depois a gente vir aqui. Essas gradezinhas aqui eu posso também apagar, tá? Elas não precisam ficar aqui, posso suavizar. Elas serviram só para nos orientar, tá? Nos primeiros desenhos vocês vão usar muitas grades. Depois, com o passar do tempo, com a prática, conforme vocês vão exercitando essas grades, elas vão ficar mentalmente. Vocês não vão precisar, às vezes, estar marcando, vocês vão conseguir visualizar, né? Ou não, às vezes a pessoa gosta de manter a grade só para ter certeza. Quando o desenho tem muitas informações, muitos elementos, aí às vezes é necessário mesmo manter, né? Então, essa aula para início do desenho finaliza aqui. E aí, na próxima, eu vou estar passando a paleta dessa pintura, ok?